O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Ailton, diretor do Sindicato dos Professores, e é com imenso prazer que nós, do Simpro São Paulo, e graças à atuação da nossa categoria, a gente está oferecendo para a comunidade brasileira uma nova opção de cultura, que é o Simprocultura. Então, desde novembro do ano passado, o Simprocultura tem promovido vários debates, várias apresentações artísticas, que estão todas aí nas nuvens, à disposição de todos. E então é uma contribuição da categoria das professoras e dos professores da cidade de São Paulo, de escolas privadas, para a construção e a permanência da cultura brasileira, na sua diversidade. Então, a gente está pegando cultura de periferia, a gente está pegando cultura, digamos, um pouco mais da classe média, média alta, todas as formas de cultura nos interessam. Então, esse projeto é para todo mundo e espero que vocês possam aproveitar bem, né? O nosso projeto do mês de junho é falar sobre o cinema brasileiro, esse tal de cinema brasileiro, né? E, coincidentemente, hoje é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Então, eu e o Doni e a Bruna, que daqui a pouco eu vou apresentar os dois, estamos gravando esse programa justamente no dia 19 de junho, que é o Dia do Cinema Brasileiro. Já me apresentei, professor Ailton. Nós temos a inestimável presença da Bruna, a nossa tradutora de Libras, né? A nossa diversidade não é apenas no discurso, ela tem que ser na prática também, né? E hoje, né, o Simprocultura tem o imenso prazer de conversar com o Doni, que eu já vou passar a biografia dele. Quem acompanha o Simprocultura costuma ver o Doni no papel que eu estou fazendo, né? Ele que faz as entrevistas, conversa com as pessoas com um papo muito agradável. Eu espero poder, né, ter aprendido com ele esse caminho, porque vai ser um papo agradável que a gente vai ter, tá bom? Mas acontece que o Doni, ele, além de participar desse grupo, né, ter sido se incorporado a esse grupo, o Doni, ele é um crítico de cinema. E ele escreve para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para diversos meios de comunicação escrito e falado, né? Então, ele é um entendedor privilegiado do cinema brasileiro. Ele é poeta, crítico, ensaísta, graduado em letras pelo Centro Universitário Ibero-Americano, mestre e doutor
em Estética e História da Arte, e professor de Linguagem, Estética, História da Arte e do Cinema. Por 15 anos, coordenou as atividades culturais dos museus literários Casa das Rosas e Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo. Em 2005, ele publicou o livro de poesia O Eco do Espelho. Em 2009, Balete Manco. Em 2013, Corpo, Cárcere. Em 2015, Zero nas Veias, além de organizar a antologia de críticas cinematográficas do poeta Guilherme de Almeida, Cinematógrafos 2016. Seu livro mais recente é Cinefilia Crônica, que está aqui, e eu tenho o prazer de ter esse livro com a dedicatória dele. Comentários sobre o filme de invenção em 2019. Inclusive, depois o Doni vai falar que ele está lançando a segunda edição. Tá bom, Doni? Não esqueça de fazer o convite. E esse livro é composto de ensaios sobre a história do cinema. Além de tudo isso, e é por isso que ele vai ser nosso entrevistado, ele é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, ABCA. Doni, seja muito bem-vindo, eu agradeço a sua disposição, e eu vou começar a perguntar para você o seguinte, Doni, o cinema é uma arte? Sendo essa arte, de que maneira ela atinge e transforma a nossa memória cultural? Vai lá, Doni, a palavra é sua. Vamos lá. Tudo bom, Ailton? Obrigado pela possibilidade de hoje estar no papel inverso, falar um pouco sobre minhas pesquisas, falar sobre as coisas que eu gosto, né, que dizem respeito ao cinema, e aqui no Centro Cultura mais ainda, né? E obrigado à Bruna também, que está aí fazendo toda a parte de tradução, e ao Ronaldo, que está nos dando o backup aí, né? Bom, respondendo a sua pergunta, o cinema é uma arte, e há um debate em torno do cinema que eu acho que é um debate que não vai acabar nunca, que é assim, o cinema é uma arte independente ou é uma arte, é uma somatória das outras artes, né? Isso é uma coisa que acompanha o cinema desde o momento em que ele se torna algo acessível para um grande público, acessível para uma plateia, né, maior, um grande público, primeiro de uma camada um pouco mais baixa, né, um pessoal que via, né, que tinha o cinema como uma espécie de diversão de massa, né, e depois, quando vai se legitimando numa camada um pouco mais burguesa, digamos assim, que começa a investir no cinema, né? Que começa a ver que quando nasce Hollywood, quando nasce, de fato, uma indústria cinematográfica. E como arte, Ailton, seja ela voltada para um público que espera algo mais palatável, uma diversão, seja para aqueles que querem no cinema uma espécie de manifestação maior do sentido estético, uma reflexão maior sobre vida, sobre mundo, sobre questões, em ambos os casos, eu acredito que o cinema ele cumpre esse papel da comunicação da arte, né? Quer dizer, a arte como uma espécie de comunicação e de ligação entre o espectador, entre o indivíduo, né? E o seu tempo, né? Eu acho que o cinema é uma bela forma da gente interpretar o tempo, né? O tempo em que ele é realizado, os assuntos que ele aborda, tanto quanto a história da arte mesmo, as pinturas, a escultura, a literatura. Quer dizer, eu acho que a arte, de uma forma em geral, tem esse papel primordial e importantíssimo, que é ser um registro vivo, né, do tempo, porque o tempo ele pode passar, mas a manifestação artística ela acaba se tornando um artefato vivo, né, para o estudo desse tempo que já passou, né? Muito bom. E, bom, eu sou professor de História, né, e sei da importância da arte, né, para essa preservação mesmo, né, desde das imagens das cavernas, né, o ser humano sempre
teve essa necessidade. Inclusive, essas imagens aí, elas têm até movimento em alguns momentos, né? Exato, Né? né? E o cinema é isso, né? Eu tenho um estudo que eu estou desenvolvendo desde o ano passado, na verdade, quando começou a pandemia, eu me embrenhei em escrever uma coisa que eu já estava querendo há muito tempo, e como tinha terminado meu doutorado, então eu tive mais tempo a desenvolver, que é justamente tentar escrever uma história do cinema como história da arte, né? Principalmente ali quando o cinema surge no final do século XIX, né? Ali de maneira bem imbricada mesmo, com movimentos como o impressionismo, né, o cubismo, depois o expressionismo, né, mais adiante, no começo do século XX, e de fato, se você for lá para trás nas cavernas, aquelas imagens que estavam lá no fundo, né, no escuro da caverna, sem dúvida alguma, aquilo já é uma vontade do humano, né, da criatura que desceu da árvore e ganhou sapiência, né, de perpetuar o tempo, né? E registrar o seu tempo, deixar sua marca no tempo, né? Então, se você pegar isso do ponto de vista evolutivo, o cinema está intimamente ligado com essa necessidade de se manter o registro, né? Perpétuo. E essa necessidade, inclusive, ela se deu em diversos momentos, em diversos lugares. Porque quando a gente pensa em pinturas rupestres, a gente vai se lembrar lá da França. Mas aqui no Brasil, na Serra da Capivara, num outro tempo muito diferente, também nós encontramos. Então, essa é fantástica essa questão da arte. Mas, Doni, deixa eu começar a te provocar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o cinema brasileiro, mas, assim, olhando de maneira retrospectiva para você, como que o cinema entrou na sua vida? Como é que ele entrou? Como que ele, pelo que eu conheço um pouco você, ele deve ter dado um chute na porta e entrado de maneira avassaladora. Como é que foi isso daí? Mais ou menos isso, porque assim, na verdade, eu cresci numa casa assim, com meus pais e com a minha irmã. Eu sou o mais novo ali, né? Quer dizer, minha irmã é mais velha que eu, quase 7 anos. Isso, quando você é criança, parece uma coisa imensa, né? 7 anos e tal. Então, ela já tinha as referências dela, tal. E meus pais, eles sempre foram muito, embora eles não tenham nenhuma ligação com o meio da arte, nem nada, eles sempre foram muito entusiastas da música e do cinema, principalmente, né? Meu pai estudou engenharia, tal, embora ele tenha sido radialista por um tempo e tal, ele era um museófilo, né? Quer dizer, quando ele morreu, nós herdamos, eu e minha irmã herdamos aí cerca de 8.000 vinis, entendeu? Então, que vai de Noel Rosa a Pink Floyd, né? Então, eu sempre digo que eu nunca entendi direito essa coisa de alta cultura e cultura de massa, baixa cultura, porque em casa meu pai ficava ouvindo música, ele ia, sei lá, da Ângela Maria para Stravinsky, depois voltava para Beatles na fase psicodélica com a maior naturalidade. A coisa era ouvir, né, e deleitar, quer dizer, e apropriar daquele sentido estético da música. Com o cinema, a mesma coisa. Só que no caso do cinema, eu ouvia muito meus pais falarem dos clássicos que eles assistiram nos anos 60, nos anos 50, quando eram crianças, e nos anos 60, quando eles começaram a namorar, meu pai e minha mãe, a gente ia assistir Lawrence da Arábia, tinha que sair antes do fim do filme, porque meu avô falava 10 horas da noite, eu quero minha filha de volta intacta aqui, sabe? Né? Então, essas memórias, elas iam meio que permeando o meu imaginário, né? Eu me lembro que quando eu era bem criança mesmo, assim, uns 5, 6 anos de idade, sei lá por quê, eu não era alfabetizado ainda, mas eu olhava, por exemplo, pegava uma revista ou um jornal e via fotos e desenhos e charges, e na minha cabeça de criança, aquilo para mim era como se fosse um estilo de um filme. Então eu olhava e começava a criar na minha cabeça assim uma história, um filme, né? Quer dizer, e isso acabou, acho que muito porque também eu nasci em 1980, então, quer dizer, eu cresci num momento em que a comunicação de massa, principalmente pela televisão,
foi uma coisa, assim, um salto, né, exponencial muito grande, essa coisa da comunicação via televisão e tal, era a única forma de comunicação, né, do dia a dia e tal, que a gente tinha. Então, eu via filmes, e assim, com essa lição que eu aprendi com os meus pais, eu via todo tipo de filme, né? Mas, de alguma forma, eu comecei a descobrir o cinema brasileiro clássico, o cinema brasileiro antigo, por causa da TV Cultura. Meu pai falava muito, falava, tem uns filmes brasileiros que passam aí na TV Cultura que você pode, de repente, se interessar. E de fato, né, era o Cine Brasil, era todo domingo, 5 horas da tarde. Às 3 horas, depois passou para 5 tal, apresentado pelo Luciano Ramos, grande amigo meu hoje em dia. Eu costumo dizer que foi meu primeiro professor de cinema, que ele fazia os comentários dos filmes antes, né? Então, nessa toada aí, eu me lembro que no começo de 92, eu devia ter 12 anos, 11 para 12 anos, a programação das TVs abertas, elas eram muito boas, né? Quer dizer, principalmente à noite, assim, na madrugada, passavam filmes clássicos. Eu me lembro de ter gravado no VHS O Bandido da Luz Vermelha sendo exibido na Globo, né? Coisa que hoje em dia é muito raro, né? E aí eu assisti a um documentário chamado Assim Era Atlântida, né? Que passou, eu acho que numa daquelas programações de fim de ano, que o pessoal passava clássicos. E O Vento Levou. Quando passava E O Vento Levou na programação de fim de ano, isso desde moleque, eu lembro, virava um evento em casa. Juntava todo mundo para assistir às 4 horas de Scarlett O'Hara e Rhett Butler lá, e aquela coisa, né, suntuosa. Então eu me lembro que depois de ver esse Assim Era Atlântida, foi que me despertou mesmo para o cinema nacional, né? E nesse mesmo ano aí, de 92 para 93 e tal, aconteceu uma coisa que foi crucial para eu me embrenhar mesmo no cinema brasileiro, uma das coisas, né? Que foi ter conhecido o Anselmo Duarte, né? Na época, o Anselmo Duarte, em 93, ele estava escrevendo ele estava lançando a biografia dele, né? Escrita pelo Oséias Cid Júnior, jornalista, e era meio que um acerto de contas dele com o cinema brasileiro, né? Porque, enfim, ele teve, depois a gente pode esmiuçar isso, ele teve todos os problemas aí de embate com outros grupos de cineastas e tal. E aí meu pai mostrou aquilo para mim, né? O meu pai assinava a Folha, né? Então ele trazia a Ilustrada para casa todo dia, ele assinava no trabalho dele. E eu cresci também lendo a Ilustrada, então ele falou, o Anselmo Duarte dirigiu O Pagador de Promessas. Eu conhecia O Pagador de Promessas, conhecia o Anselmo Duarte, mas não fazia a ligação entre os dois, né? E aí, sabe-se lá, porque eu fiquei encantado com aquilo, né, com a entrevista, fiquei já preparado ali para segurar a mesada para comprar o livro que ia ser lançado dali um mês e tal. O pai falou assim, peraí, né, ligou lá na Folha e pediu para falar com o Luiz Antônio Giron, que escreveu a matéria sobre você. Jogou um H nele e conseguiu o telefone do Anselmo e ligou para o Anselmo e falou com ele e tal. Eu falei com ele. O Anselmo falou, vem aqui um dia me visitar, né, em Salto. Né? Em Salto não, em Itu. Ele nasceu em Salto, mas ele estava morando em Itu. E fomos até lá. E aí ele começou, né, a contar a história dele, nos recebeu muito bem. A gente foi lá, acho que umas 3 ou 4 vezes, mais ou menos, ao longo do ano seguinte, né? E aquilo me encantou. Falei, cara, então quer dizer que essas pessoas que fazem filmes, elas existem de verdade, né? Cabeça de pré-adolescente, elas existem mesmo, né? Então aí e tal. E aí foi só ladeira acima, né? Porque depois, no começo de 94, eu descobri o cinema do Walter Hugo Cury, né, cara? Eu assisti Noite Vazia também na TV Cultura, e aí pronto, aí acabou com tudo, né? E acabei assistindo também o Deus e o Diabo na Terra do Sol na videoteca do colégio onde eu estudei, né? E tive um professor que pirateou para mim esse filme, e aí eu assisti ao Deus e o Diabo na Terra do Sol, e eu me lembro que eu não entendi absolutamente nada, assim, né? Nada. Aquela coisa, aquela gritaria, aquela fotografia estourada, aquele pessoal histérico, mas eu amei. Eu falei, eu preciso ver de novo. A estética te seduziu.
É o choque estético, é aquele arrebatamento que você não entende por quê, mas de alguma forma ele te toca, né? E aí, a partir daí, eu fui me aprofundando cada vez mais, né? Bom, eu tô achando que a nossa conversa vai ser deliciosa, né? Quando a gente começar a falar dessa estética. Mas eu só quero pegar um ganchinho que você, no início da sua resposta, que você falou que o seu pai ia ao cinema, né? Eu era jovem, aqui, eu sou morador da Penha. Aqui na Penha nós tínhamos 3 cinemas de rua, né? Eu queria que você fizesse um rápido comentário, Doni, sobre essa outra dimensão do cinema, que não é só artística e nem estética, artística e estética, mas ela também é social, né? A presença do cinema físico nas pequenas cidades, nos bairros, né? Como um centro de atração social. É lá que você ia namorar? Como que você vê essa questão da presença física do cinema mesmo, nesse aspecto? Na verdade, era a grande diversão, assim, né, por muitas gerações, inclusive da minha. Talvez a minha tenha sido a última geração que pegou o advento do cinema de rua, de marcar, de ir ao cinema, né? Eu nasci em São Miguel, Paulista, do lado da Penha, né? Nasci e cresci lá, já não tinha mais cinema. O Cine La Pena já tinha se transformado em igreja. Mas eu frequentava muito os cinemas ali dos bairros ao redor, inclusive na Penha eu ia muito ao Cine São Geraldo e lá no Cine São Geraldo eu vi a estreia do Batman, do Tim Burton, e depois do Batman o Retorno, né? Começo dos anos 90, final dos anos 80. Meu pai me levou para ver e depois, no caso do Batman o Retorno, eu já era autorizado a sair com os meus coleguinhas da escola para ir passear no final de semana, né? Eu já estava com uns 12 anos de idade. Então, era uma coisa que... Porque meus pais, eles levavam a mim e a minha irmã sempre ao cinema, né? Aos finais de semana. E normalmente cinema de bairro. Já tinha alguns cinemas de shoppings, né? Porque os grandes conglomerados é que quebraram, na verdade, os cinemas de rua, os cinemas de bairro, né? A gente tem hoje, ali na região da Augusta, os últimos remanescentes, né, e agora, com pandemia, né, sabe-se lá o que vai acontecer com esse hábito de ir ao cinema. Mas era a diversão principal ali da minha geração, era esperar o final de semana para marcar com o pessoal de ir assistir a um filme ou de passear no shopping, mas tinha que ter um filme, né? Quer dizer, a gente vai passear com a galerinha no Shopping Penha, que eu fui muito, mas o programa começa com o filme, né? Então vamos lá ver o filme, depois a gente vai comer. E depois tem a conversa sobre o filme, né? Depois tem a conversa sobre o filme. Lá para meados dos anos 90, dada a minha inclinação para filmes pouco ortodoxos, vamos colocar assim, né? Que eu comecei a frequentar mesmo ali os cinemas da Augusta, né, que faziam retrospectivas de filme de arte, porque daí eu comecei a ir atrás do cinema europeu primordialmente, né, sobretudo depois que eu descobri o cinema alemão, também mais ou menos nessa época, e aí eu não tinha companhia, né, e no mais das vezes eu acabava indo sozinho ver esses filmes, e adorava, porque aí não tinha ninguém para me encher o saco, que o filme tá chato, que o filme não tá, e ainda acabava fazendo amizade com outras pessoas ali que estavam assistindo, e que se estavam ali é porque havia essa afinidade, né? Então, eu acabei me habituando aí ao cinema, assistia esses filmes meio que sozinho, e acabava conhecendo pessoas ali, normalmente pessoas mais velhas, né? Me lembro de, com 14 anos, ir assistir a uma retrospectiva lá na Cinemateca Brasileira, quando ela se mudou lá para o Matadouro, ali na Vila Mariana, né? E aí só tinha gente, assim, com mais de... Eu devia ter 14 anos, a galera devia ter de 30 para cima. Então, eu sempre olhava, assim, uma galerinha que estavam, umas 2, 3 pessoas estavam batendo papo animado sobre o filme, ou sobre cinema. E colava neles. Estava ali do lado e dava um jeito de interromper a conversa e entrar no meio, né?
E assim eu ia, e era bom, porque eu ia acabando, eles falavam de filmes que eu não conhecia, imediatamente eu chegava em casa e ia lá no guia de vídeo, porque não tinha internet, né? Era guia de vídeo, revista 7, revista Video News e tal, e ia atrás. Então, assim, eu fui construindo. Tenho saudade dessa época de cinema, assim, de fazer aquela programação, porque o próprio ato de ir ao cinema, Ailton, eu acho que a partir de meados da primeira década dos anos 2000, começou a se tornar um ritual meio chato, assim. O cinema aumentou muito o preço, né? Era um espaço com preços acessíveis. O preço foi aumentando porque daí você tem no espaço ali do cinema, você tem uma livraria que é franqueada, então isso gera custo. Você tem uma cafeteria de nome que também gera custo para poder usar a franquia ali. Aí você tem estacionamento, você vai comer um negócio depois, o ingresso ficou caro. Então ficou meio chato sair de casa e ir até o cinema, né? Eu acho que aquele momento, por isso que eu digo que eu acho que a minha geração foi a última que pegou o cinema como um local idílico, né? Sobretudo. É mesmo porque as salas de cinema, quando nos anos 40, 50, elas eram suntuosas, né, nos Estados Unidos, né? E aqui também tentou-se isso. Eu, por exemplo, no São Geraldo, que você falou, eu assisti o Beijo da Mulher-Aranha e assisti Amadeus. No Penharama, eu assisti Platum. Um outro problema que eu observei com esse negócio de ir para os shoppings e com essa pauperização é que eu fui assim, quando surgiu o shopping aqui na Penha, eu falei, beleza, eu não vou sair daqui para assistir filmes, né? O último filme que eu assisti lá, eu fui obrigado a assistir o Coringa dublado, né? Pô, a estética perdeu muito quando coloca outra voz na voz do Fênix. Então, por quê? Porque para massificar as pessoas não gostam de ler, e para mim eu vejo isso como um problema. Né? É um grande problema. E começou no começo dos anos 2000, né? Com o lançamento do primeiro Homem-Aranha lá, né? O sucesso foi tão grande que passaram a dublar. O filme, na verdade, ele tem que sair já em duas versões, legendado e dublado. As legendadas normalmente vão lá para os grandes centros, assim, de uma classe mais alta, e nas periferias eles colocam o dublado, que é um desserviço, né? Porque brasileiro já não gosta muito de ler, e aí vai ter que ler a legenda, daí ele prefere ver o dublado, né? Quer dizer, sempre nivelando por baixo, né? Então Vamos entrar numa coisa assim mais substanciosa, né? Que eu escolhi uma parte do seu livro, que mais uma vez eu falo, a Cinefilia Crônica. O Doni está lançando a segunda edição desse livro, eu recomendo, é um histórico do cinema brasileiro valioso, né? E numa das passagens, e aqui eu já vou provocar você, numa das passagens você cita um filme chamado São Paulo, a Sinfonia da Metrópole, né? Eu gostaria, Doni, que você caminhasse aqui conosco para fazer essa identificação entre esse crescimento da metrópole de São Paulo, porque esse filme ele é um filme dos anos 20, né? 1929. Então, ou seja, São Paulo ainda não é a maior cidade do Brasil, mas tem né? Tem essa perspectiva, né? E aí, a outra ponta que eu vou colocar para mim, um dos melhores filmes, não apenas do cinema brasileiro, mas do mundo, que é São Paulo S.A., né, do Persson, que mostra também já essa metrópole, já como a maior metrópole do Brasil, São Paulo. Então, eu queria que você trabalhasse essa questão do cinema paulista e essa ambição do povo paulista em se mostrar como metrópole. Bacana. Esse filme é um dos que eu mais gosto, assim, porque ele é totalmente... a estética dele é totalmente do cinema alemão.
ele foi realizado, o São Paulo Sinfonia da Metrópole, né? Ele foi realizado por dois húngaros, na verdade, né? Que é o Lustig e o Kemeny. Eles eram húngaros, passaram pela Alemanha no caminho migratório deles e vieram parar em São Paulo. E o São Paulo Sinfonia da Metrópole, ele é quase um plágio de um filme chamado Berlim Sinfonia da Grande Cidade, né? Que tem a mesma estética, tá? Os dois diretores nunca admitiram isso, né? Que se inspiraram no filme alemão, mas olhando os dois você percebe que sim, né? Quer dizer, é quase uma cópia, assim. E é um filme vertiginoso, né? É um filme que não é um documentário e não é um filme narrativo. Ele é um filme experimental, ele é um filme que está inserido dentro das grandes sinfonias das metrópoles, que aí você tem O Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov, né, que é soviético, você tem Nada Além das Horas, que é um filme francês, dirigido por um brasileiro, tudo ali naqueles anos 20. E o sentido desses filmes era justamente enaltecer a modernidade, ao mesmo tempo que fazia uma crítica dessa modernidade, porque anos 20, esse período entre guerras, né, entre Primeira Guerra e Segunda Guerra, é um momento em que existe, você como professor de história sabe muito melhor, mas existe ali uma contradição muito grande entre a falibilidade do homem moderno e a esperança na máquina, né? Então, a máquina, na verdade, ela se apresenta como Deus Janus, né? Quer dizer, tem Metrópolis. Metrópolis do Fritz Lang, né? Com aquele final isentão, né? Que não existe aqui, mas, né? De redenção, né? Exato. Mas é um filme que esteticamente mostra muito isso no caso da ficção, né? Mas no caso do cinema verdade, digamos assim, o São Paulo Sinfonia da Metrópole se propõe, em primeiro lugar, a mostrar, é como se fosse um portfólio. O Kemeny e o Lustig, eles eram cinegrafistas, então eles queriam montar um portfólio ali, inclusive para poder dizer, olha, nós temos uma tecnologia que nos permite realizar esse tipo de filme, né? Quer dizer, então nos contratem e tal. E São Paulo, em 1929, estava para bater o seu primeiro 1 milhão de habitantes. Então ainda era, né, uma metrópole contraditória, tanto que em várias partes do filme, por um lado você vê assim o Martinelli, né, o edifício Martinelli em construção, quando tem uns planos gerais assim mais, né, mostrando a cidade, você percebe que a cidade ainda é um pouco, né, não é plenamente moderna. Tem ainda as casas ali do século XIX, não é tão populosa quanto quiseram fazer parecer, mas mostra uma cidade em franca expansão e, inclusive, desejando, né, mostrar-se para se colocar no mercado internacional no que diz respeito aí aos negócios, né, quer dizer, ao mercado capitalista e tal, quer dizer, se pôr ao lado de outras grandes metrópoles, né. Agora, já o São Paulo SA, né, Sociedade Anônima do Persson, é muito interessante porque daí vai mostrar uma São Paulo que ela já passou por todo esse processo de crescimento e consolidação e agora vai entrar num segundo momento de industrialização e de otimização, né, do trabalho e de tecnologias do transporte público e tal. Tanto é que tem uma cena muito interessante e o personagem do Valmor Chagas, né, o Carlos, ele passa assim, o pessoal está arrancando o trilho do bonde, né, porque o bonde vai ser substituído pelos ônibus, né, ônibus elétricos, que tem ainda alguns no centro de São Paulo. E lá no São Paulo Sinfonia da Metrópole, né, tipo, no final dos anos 20, o bonde aparecia como, o bonde elétrico, né, aparecia como esse grande invento, né, e essa grande tecnologia. E eu acho que ambos os filmes aí, eles têm um discurso muito evidente, que é assim, São Paulo, na falta de um belo litoral como o Rio de Janeiro, né, de belas paisagens como Belo Horizonte ou alguma capital do Nordeste que estão ali à beira-mar e tal, São Paulo é uma cidade cinza, uma cidade em que as pessoas pensam o tempo todo em trabalho. E isso fica claro nos dois filmes, sobretudo porque, em 29, o filme São Paulo, Sinfonia da Metrópole, termina quando o sol se põe. Entra uma cartela dizendo, então, né, os homens vão descansar para no outro dia, né, estarem... Quer dizer,
É como se em São Paulo não tivesse uma vida noturna, não houvesse permissão para você, depois do trabalho, se divertir. Você tem que estar pronto para a máquina recomeçar no dia seguinte. E no São Paulo S.A. tem uma frase, tem uma passagem, né, que o Carlos, esse personagem do Valmor Chagas, anda pelo viaduto do chá, e ele está pensando, a cabeça dele está confusa, e ele fica dizendo, trabalhar 1000 vezes, começar, recomeçar, 1000 vezes recomeçar, trabalhar, e isso fica num looping na cabeça dele, como se ele fosse uma máquina de fato, né? E ao mesmo tempo o Persson colocando isso na boca de um personagem do filme dele é a própria definição do cinema brasileiro, né? Porque o cinema brasileiro começa e termina, começa e termina, começa e termina, né? Não existe uma linearidade aí, né? Principalmente em São Paulo, né? Porque nos anos 50 em São Paulo a gente ainda teria a Vera Cruz, né? Que foi o grande sonho hollywoodiano do Matarazzo e do Franco Zampari, né? E falhou miseravelmente por problemas de administração, né? Então, parece que em São Paulo tem essa aura, né? O filme paulista tem desse momento, né, que a gente está falando, desse intervalo, tem essa aura de querer mostrar uma cidade que ela é, na verdade, uma grande engrenagem como aquela que engole o Chaplin, né, no Tempos Modernos. Perfeito, então. É o que a gente estava falando para que serve o cinema? Para fazer essa crônica, né? Faz essa crônica, crítica, né? Crônica e a linguagem do cinema, com todos os seus recursos, ela é tão diversa que você vai encontrar centenas de crônicas diferentes na história do cinema. Ô, Doni, já que nós já entramos no cinema brasileiro, né? E você é um crítico, eu volto a dizer que você é um colaborador da Ilustrada, do Estadão, do Caderno 2 do Estadão. Doni, como é que você vê esse preconceito contra o cinema brasileiro? Porque isso se tornou uma coisa tão enraizada. Como é que você vê essa questão do preconceito contra o cinema brasileiro, que está enraizado dizendo que é uma questão só aparece pornochanchada, pornografia, violência? Como é que você vê isso daí? Isso é tão crônico quanto a minha cinefilia, né? Por causa do título do livro aí, mas esse preconceito com o cinema brasileiro, ele é uma coisa crônica que existe desde do final do século XIX, quando o cinema chega no Brasil, né? Porque você veja, né? O cinema chega no Brasil em 1898, quer dizer, ele chega em 1896, mas em 1898 é que, de fato, começa a haver produções aqui no país, né? Só que, nesse momento, na virada do século XIX para o XX, já existem empresas americanas e empresas francesas, principalmente, tipo a Gaumont, né? Já existe até hoje, né? A Pathé. Eles já tinham criado formas de distribuir os seus filmes para a periferia do mundo de maneira a controlar o mercado. Então, eles construíam a sala de exibição, eles produziam os filmes e eles distribuíam. Isso enforcava o mercado local. Então, o cinema brasileiro, ele começa, na verdade, de uma maneira bem capenga, né? Quer dizer, uma produção que, se por um lado tinha público, porque dependendo do assunto dos filmes, por exemplo, na primeira década do século XX, era muito comum que as pessoas fossem ao cinema para assistir a filmes brasileiros baseados em crimes, assim, tipo Crime da Mala, Navinhos e tal. Então, era como se fosse uma extensão do jornal popularesco, assim, né? Então, ia-se para isso, mas já vinham chegando filmes internacionais e a qualidade realmente era muito inferior, né, do cinema brasileiro. Porque o Brasil, na verdade, na virada do século XX, ainda estava começando a caminhar para uma modernização, vamos dizer assim. Era um país rural ainda, né? Quer dizer, recebia tudo de fora, não produzia. Então, isso também não tinha no Rio de Janeiro, na primeira década, não existia ainda, na primeira década do século XX, ainda não existia a eletricidade constante na maior parte do centro da cidade ali. Isso também, né, quer dizer, a consolidação do cinema como espetáculo passa também por esse investimento em melhorias de infraestrutura e tal.
Mas, em termos de produção, ainda a coisa era muito parca, né? Quer dizer, o cinema ele era meio que era visto como uma coisa, um campo de descobertas, né? Eu acho que um dos primeiros cineastas mesmo, que a gente pode dizer, não, esse cara ele sabia o que ele estava fazendo, é o José Medina, que está no meu livro também, né? Que lá no começo, no final dos anos 10, ele passa de documentarista, ele tinha um jornal, um cinejornal, né? E passa a fazer filme de ficção, mas de uma forma muito diferente do que era feito, porque os primeiros críticos cinematográficos, eles criticavam muito, né? Eles batiam muito na produção nacional, dizendo que tentava se macaquear o produto importado, né? O próprio Guilherme de Almeida vai falar bastante isso, né? Então, os filmes não eram feitos de uma maneira muito profissional, era meio que uma coisa de aventura mesmo, né? É muito engraçado, porque eu nunca vi, né, no período formativo dos cinemas mundiais, eu nunca vi nenhum filme, por exemplo, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, pedindo desculpa ao público no começo, nas cartelas iniciais, pela baixa qualidade do que ele vai assistir e prometendo que os próximos serão melhores. Isso é a nossa síndrome de cachorro vira-lata desde sempre, né? Você começa um filme pedindo desculpa que ele não é muito bom, mas que, por favor, o espectador entenda. É o que pode ser feito. É o que tem para hoje, né? Então, assim, se existem dificuldades, incorpore essas dificuldades como linguagem. Isso o cinema novo vai fazer depois, né? E principalmente o cinema da boca aqui em São Paulo. Então, essa tradição que falhou aí no começo, foi sendo perpetuada, né? Quando chegam os grandes estúdios, eu acho que os únicos momentos em que o cinema brasileiro dialogou com o seu público de uma maneira eficiente foi na época dos musicais de carnaval, das chanchadas, dos anos 40 e 50, né? E depois da pornochanchada, porque daí nós temos mais a questão da pornochanchada, ela é muito mais profunda. Inclusive tem um filme da Fernanda Pessoa, um documentário chamado Histórias que Nosso Cinema Não Contava, que vai mostrar justamente o sentido político, a crítica política, social, de gênero, enfim, nessas pornochanchadas que, no primeiro momento, eram utilitárias, né? Porque uma plateia majoritariamente masculina, num país machista, durante uma ditadura militar, né? Começo dos anos 70, a gente tem o Médici ali, né? Que é o pior momento da ditadura, né? Não que os outros não fossem igualmente danosos, mas esse período do Médici é muito emblemático, né? Porque, assim, se por um lado o cidadão ele não podia levantar sua voz contra o regime, por outro, o pão e circo estava liberado, as mulheres nuas estavam liberadas, porque era para uma plateia majoritariamente masculina. Então, aí você tem a Copa do Mundo, em 70, você tem, né, ações desse tipo que visam atirar o foco do brasileiro de questões profundas que estão acontecendo ali nos porões da ditadura para esse tipo de diversão. E aí, nesse momento, o público responde, né? O público responde bem. Por isso, ficou marcado como um cinema que é mal feito, que só tem mulheres, que só tem crimes, e aí depois o pessoal, a partir dos anos 2000, a partir do Cidade de Deus, ainda vai colocar o quesito favela nesse pacote, né? Então, o cinema brasileiro, por ele não ter uma continuidade, por ele ser um processo de começar, trabalhar, 1000 vezes recomeçar e assim por diante, como em São Paulo, Sociedade Anônima, o público brasileiro não cresceu acostumado, ele não evoluiu acostumado ao cinema do seu próprio país. Fora que tem essa questão do cachorro vira-lata, né? O cinema da Argentina vai ser sempre melhor que o cinema brasileiro, né? O cinema americano vai ser sempre melhor que o cinema brasileiro, né? Ao ponto das pessoas, até hoje, existem pessoas que dizem, né? Não, eu não vejo filme brasileiro. Mas qual você viu que você não gostou? Não, nenhum, porque eu não vejo filme brasileiro, não gosto. Como é que você vai dizer que não gosta de uma coisa aqui? Claro que o cinema brasileiro é um cinema falho, né? Porque é um cinema feito a partir de produções independentes que dependem do aporte do Estado, quando nós temos um Estado que é quase um estado de exceção, como nesse momento que nós estamos vivendo, com a Ancine parada, né? Com a Cinemateca fechada, enfim, é difícil você formar a cultura cinematográfica de um povo
sem mostrar a ele as possibilidades que o próprio cinema dele produz, né? Mas é para isso que Então, né? Para romper isso, né? esse é um problema, né? Porque a gente está falando de financiamento, então, né? Financiamento, e nós estamos falando de liberdade de expressão, né? Quer dizer, então, aquela história, né, de que quem paga o prato escolhe a comida é complicado, né? Sem Né? dúvida. Então, como é que está? Eu ia por outro caminho, mas só para pegar um ganchinho, como é que está o financiamento hoje do cinema brasileiro? Porque toda vez que eu assisto um filme brasileiro, eu vejo lá Secretaria Municipal de Cultura do Rio ou de São Paulo. A gente depende dessas verbas, como é que são? Como é que está? Assim, desde a retomada do cinema brasileiro, né, em meados dos anos 90, e aí a gente tem Carlota Joaquina como um dos grandes momentos aí, né, Baile Perfumado, que são os filmes que começam a surgir ali no final do governo Itamar Franco, começo do governo Fernando Henrique, quando surge a Lei Rouanet, a lei do audiovisual, né, exatamente tentando suprir a carência da Embrafilme, que o Collor fechou, né, que era também A Embrafilme era complicada também, ela foi fundada no período do regime militar, então ela tinha embora administrada por profissionais de renome na época, tipo Roberto Farias, eu acho que o Luiz Carlos Barreto também deve ter passado uma época ali na direção da Embrafilme, eu não sei, era uma tentativa do Estado tutorar ali, ficar de olho no que é que o pessoal está produzindo, né? Então, quando a Embrafilme termina no final dos anos 80, quando o Collor assume em 1990, o cinema brasileiro morre, né? Morre, assim. Acho que em 91 foram produzidos 2 filmes brasileiros, em 92 um filme brasileiro. Então, quando tem a retomada ali com Lei Rouanet, Lei Mendonça, Lei do Audiovisual, entende-se que é importante para a manutenção desse cinema que o Estado abra editais, que o Estado profissionalize, né, crie condições para a profissionalização da classe, né, dos profissionais. E os produtores que, via de regra, estavam todos na publicidade, né, as produtoras pegavam jobs de publicidade para poder manter o caixa girando, aí então vem que é possível começar a produzir cinema a partir dessas leis. Todo mundo fala assim, Lei Rouanet, quer dizer, todo mundo, uma parcela acéfala da nossa população acha que a Lei Rouanet dá dinheiro para o artista, né? Ela não dá dinheiro, ela te dá uma autorização para você ir bater as portas da iniciativa privada e dizer, olha, eu tenho esse projeto, você não quer botar a sua marca aqui, você tem um abatimento no imposto e tal, o que não significa que a empresa vá aceitar, né? Mas a viabilização vem justamente a partir daí. Editais locais e muitas vezes editais municipais, editais estaduais, os editais da Ancine. A Ancine é criada no começo dos anos 2000 justamente para meio que ser uma versão da Embrafilme, dessa vez sem o governo militar enchendo o saco, né? Então cria-se a Ancine e a Ancine passa a ser esse receptáculo de toda a produção. Para você poder realizar um filme hoje, sua produtora tem que ter um cadastro da Ancine, você precisa registrar esse filme, ele precisa ter um certificado de produto brasileiro, que é a certidão de nascimento, para você comercializar, mandar ele para fora e tal, né? Então, mas isso não é uma fórmula perfeita, né? Porque normalmente o que a gente vê é a predominância de profissionais que já estão há mais tempo no mercado, detendo a maior parte desse capital de incentivo. Porque as empresas, obviamente, vão querer investir o seu dinheiro em algo que, né, venha com uma espécie de pedigree. Os produtores novos, né, a galera que está começando no cinema agora, é produção independente. E nessa época que a gente está vivendo, né, de internet, e sobretudo agora depois da pandemia, que aí tudo foi mesmo para a internet, né, de uma vez, eu acho que há uma grande facilidade agora para o pessoal que está começando, porque você pode fazer um longa-metragem com o seu celular, né, com o seu iPhone ou com o seu celular que não seja da Apple, mas todos eles já têm qualidade suficiente para produzir, coisa que na minha época não existia, né? Quer dizer, quando eu era adolescente, tinha essa diferença entre cinema e vídeo, ou era um ou era outro, né?
Então, agora é um celular na mão e uma ideia na cabeça, é isso? Ideia na cabeça. Eu fico até um pouco contrariado, porque as pessoas falam assim, tal filme foi gravado em tal lugar. Cara, filme você não grava, você filma. É lógico. Então, só que como não tem mais película, né, o pessoal grava no digital, né? Então fala gravar. Mas isso é um preciosismo meu, tá? Ô, Dani, vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa? Eu vou pedir, porque infelizmente daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, e eu vou encerrar com 2 provocações para você, tá? Mas antes dessas provocações, eu queria que você comentasse sobre 3 personagens do cinema brasileiro. O primeiro é o Mazzaropi, o segundo é a Zezé Mota, e o terceiro é a Leila Diniz. O que a gente pode... assim, eu estou te sacaneando, porque a gente tem pouco tempo e eu ainda tenho que fazer as provocações. Então, se vira aí, meu amigo. Não, você escolheu, assim, 3 personagens inusitados, né, quando a gente fala em cinema brasileiro, que contribuíram muito e que pouca gente fala, né, porque o Mazzaropi, ele é conhecido, as pessoas falam assim, Mazzaropi, minha avó assistia Mazzaropi, né, e o Mazzaropi, na verdade, ele é aquele que consegue manter um sistema industrial no cinema nacional, mesmo depois que todas as formas de produção industrial caem. Acaba a Atlântida, acaba a Veracruz, e ele se lança à produção independente, e depois ele funda a produtora dele, a Pan Filmes, né, que era em Taubaté, né, uma fazenda em Taubaté, que é o museu, né, hoje em dia, da memória do Mazzaropi, né, que era o grande estúdio dele, e ele era um homem de negócios, né, aquele personagem do Jeca que a gente vê e dá risada, e é gostoso de ouvir o sotaque, ouvir as músicas e tal, aquilo era o personagem. O Amácio Mazzaropi, ele era um homem de negócios, né, quer dizer, ele fazia os filmes para dar lucro, né? Ele era um produtor no estilo hollywoodiano, né? Foi o único que conseguiu se manter com o cinema ao longo desse processo dos anos 50, 60 e 70. O cinema novo acabou, os produtores independentes se ferraram, a Boca aqui em São Paulo foi fazer pornochanchada, e o Mazzaropi produzindo comédias, e lotando cinema, e abrindo portas para novos atores, novas atrizes. Você vê, o Tarcísio Meira começou com o Mazzaropi, né? Só para citar o Tarcísio, mas assim, a Odete Lara começou no filme do Mazzaropi, né? Lá atrás. Então, ele foi importante justamente por ser o único homem de negócios no cinema dessa época, né? A realmente fazer da arte cinematográfica algo sustentável, né? Eu acho que mas aí também é o que eu digo, né? Ele optou por um cinema estritamente popular, né? É aquele cinema da matinê do domingo e tal. Então, e só assim, na verdade, foi possível que ele fizesse isso. Se ele investisse, se ele fizesse um investimento intelectual e financeiro numa obra, por exemplo, crítica, numa obra mais densa, certamente ele não teria perpetuado a carreira dele, né? Quer dizer, eu gosto muito do Mazzaropi, dos primeiros filmes dele, Sai da Frente, né? Candinho, Nadando em Dinheiro, Gato da Madame, né? Que são esses filmes que ainda têm esse sabor dos estúdios paulistas, né? Dos anos 50, né? E o Mazzaropi tem eu esqueci agora o nome do documentário, que foi feito, acho que há uns 15 anos, sobre a vida dele, que é bem interessante, porque conta justamente essa visão de mercado que ele tinha, né? Era um empresário, acima de tudo, né? Zezé Mota, né? Só um minutinho, Doni, antes de você falar da Zezé Mota, só um rápido comentário, que eu vivo citando isso nas minhas aulas. O Mazzaropi, ele fez um filme, em um determinado momento, que eu não sei quando, chamado Meu Japão Brasileiro, que eu vivo citando, e ali ele está combatendo o preconceito que a comunidade nippônica sofria aqui no Brasil. Então, ele tinha esse alcance social. E outro dia, talvez até ontem, na Cultura, ou no Canal Brasil,
tinha um filme do Mazzaropi de 1978. Sim. Então, veja você, talvez um dos últimos, que ele coloca como protagonista um menino negro, né? Sim. Então, né, isso me chamou bastante atenção. Mas fala da Zezé Mota, então. A Zezé Mota, eu acho que ela entra aí para a história do cinema brasileiro como a eterna Chica da Silva, né? Porque quando o Cacá Diegues, quando o cinema novo, na verdade, entende que não vai ser possível mais você fazer filmes tão herméticos assim, para uma população que é majoritariamente analfabeta e ainda mais num contexto em que agora o Estado, né, está meio que tutorando a produção cinematográfica. Quando ele faz Chica da Silva, se eu não me engano, em 75, 74, não me lembro exatamente agora o ano, ela surge ali com aquele personagem poderoso, né? E é interessante esse filme ser feito nessa época, porque o Chica da Silva do Cacá Diegues, embora o Cacá tenha vários problemas aí, né, enfim, na filmografia dele, a Zezé ela se torna algo que naquele momento, para a gente, olhando hoje, parece impensável, que é o símbolo da mulher negra, né? Quer dizer, sendo colocada num pedestal, o filme rodou o mundo, a Zezé se destacou bastante, porque depois ela foi fazer bastante TV, mas ela continuou no cinema também, né? Eu acho que ela é uma herdeira direta daquelas primeiras atrizes negras que já se destacavam nos anos 50. Nós tivemos, em 1953, eu acho, né? Como é que é o nome daquela atriz do Sim, a Moça? A gente tem a Eliane Lage, o Anselmo Duarte, faleceu há pouco tempo, só um minutinho, deixa eu ver aqui que eu vou achar o nome dela, porque ela, de fato, é a grande precursora, né, dos artistas negros, como a Ruth de Souza. A Ruth está viva ainda. A Ruth morreu recentemente, faleceu. Morreu recentemente? Faleceu recentemente. Então, a Ruth de Souza, eu acho que abre o caminho aí para que a gente tenha uma Zezé Mota tão importante no cinema quanto seria na televisão. Porque o que a gente não pode esquecer é que o negro, tanto homens como mulheres, mulheres negras, homens negros, na televisão sempre são colocados em papéis subalternos, né? E é importante que o cinema brasileiro tenha dado espaço ao protagonismo de personagens negras na história e dando esse espaço, consequentemente, eleva, né, os atores e as atrizes negras e negros, enfim, a esse espaço. Então, às vezes, particularmente no caso da Zezé Mota, ela tinha uma formação finíssima. Sim. De balé clássico, ela tinha uma educação muito apurada, né? E cantora também, né? E realmente uma grande atriz. É que, como você falou, né? Que nem o Paul McCartney fica marcado pelo Let It Be, que é a grande música dele, a Zezé ficou marcada pela Chica da Silva, né? Pela Chica da Silva, exato. Sendo que depois, nos anos 80, ela fez alguns filmes muito interessantes também, principalmente naquele cinema paulista independente ali, né? Que tinha Guilherme de Almeida Prado, Jean Garret, etc., né? Nos anos 80. E a Leila Diniz, eu acho que é a grande bandeira do feminismo, da libertação da mulher, da vontade feminina, da vontade de potência feminina, para além da imagem que era vendida como um adereço, digamos assim, né? Infelizmente, por conta da morte precoce dela, e trágica, enfim, né? Demorou assim um pouco para as pessoas da minha geração, por exemplo, descobrir que ela também tinha feito filmes importantes, Fome de Amor, né? Acho que ela está em Bebel, Garota Propaganda também, algo assim. Filmes ali da terceira fase do cinema novo, né? Que são muito importantes para justamente marcar essa identidade feminina para além do adereço, né? E aí a gente tem mulheres muito fortes que, ao lado da Leila Diniz, fizeram isso, Norma Bengel, Odete Lara, né? A própria Eva Vilma, né? Em alguns casos é que a Eva Vilma se embrenhou na TV e foi os primeiros filmes dela, e a Leila Diniz, eu acho que tem essa verve
de ser aquela mulher liberada, aquela mulher que é dona de si, é aquela que se apropriou do seu corpo, entendeu? Que mostra o seu corpo como uma ação libertadora e não como uma provocação aos olhos masculinos, como se tivesse pendurado num açougue, né? Isso é muito simbólico também naquele momento, no final dos anos 60, sobretudo se a gente pensar na eclosão dos movimentos feministas e também dos efeitos de maio de 68 aqui no Brasil, né? Então, Leila Diniz, eu acho que é uma atriz ainda a ser devidamente tratada enquanto atriz de cinema, né? Porque dizer que ela foi uma precursora aí do feminismo radical, de fato, aquele que pretende mesmo romper com o dogma, né, do papel da mulher na sociedade, como ela morreu muito jovem, então é como eu falei, né, hoje em dia as pessoas têm um pouco de dificuldade de traçar esse primórdio, né? É uma atriz que precisa ser redescoberta. Bom, a morte dela é absolutamente lamentável, mas você tocou no ponto que, para mim, é no cerne da questão. Ela se transformou numa ideia também, né? Exato. A morte dela trouxe... Diniz, né, diria... Trouxe à baila para a sociedade essa violência que a mulher sofre, né? E que ainda sofre, né? Lamentavelmente, e é por isso que precisa ser resgatado. Bom... estamos caminhando para o fim, eu preciso fazer 3 provocações para o meu amigo Doni. A primeira é simples, Doni. Né? Simples. Se você fosse... Se você fosse escolher uma cena do cinema brasileiro, qual que foi aquela que mais te tocou? Olha, são várias. Realmente a provocação ardilosa sua, né? Porque eu tenho várias cenas que... É que você não ouviu, que você ainda não ouviu a última provocação, tá? As outras duas, né? Eu me lembro de ter ficado bastante impressionado com o plano de abertura do filme A Idade da Terra, do Glauber Rocha, porque é um plano, o filme como é o último filme do Glauber, e ele já estava completamente louco e queria fazer uma síntese do universo com o cinema dele, ele reescreve os evangelhos, né, os 4 evangelhos aí, trazendo Cristo para o Brasil e fazendo da Terra Prometida Rio de Janeiro, Bahia e Brasília. Né? Então, como se fosse ali o símbolo, né, da nova Canaã, aquela coisa. E o filme começa com um plano aberto, filme em cinemascope, né? E eu vi no cinema, numa mostra que teve, aquele plano lindo do Planalto, né? Com uma luz, assim, da manhã, né, das primeiras horas da manhã, e aquele som arrebatador de ritmos indígenas e africanos e tal. E quando eu vi aquilo, assim, abrindo um filme, né, quer dizer, você já toma um tapa, assim, na cara, né? Presta atenção aqui, né? O Glauber também, eu gosto muito do discurso do Dom Porfírio Dias no final do Terra em Transe, né? Que o Paulo Outram tá com a cruz, né, e a bandeira aqui do lado, e fala: aprenderão, dominarei essas terras, botarei essas histéricas tradições em ordem pela força. E o filme é de 67, né? Então isso é emblemático, né? O que mais? Outras cenas que também são igualmente marcantes para mim. Eu gosto muito da primeira aparição do Lunga no Bacurau, né? Eu acho aquela cena em que ele é mostrado se maquiando, porque, na verdade, ele é um ser meio andrógeno, mas, ao mesmo tempo, é um guerreiro meio Mad Max, né? Lembra um pouco o Coronel Kurtz. Exato. Exato, né? Porque, do Apocalipse Sinal, né? O Marlon Apocalipse Sinal. Eu acho que o final, a cena final de O Pagador de Promessas, quando o Zé do Burro está em cima da cruz e a câmera passa por cima, num 180 graus, assim, vertiginoso. Cara, né? Essa é a minha cena. Tá? É mesmo? A cena da Norma Bengel nua nos cafajestes, que a câmera fica girando.
girando em torno dela. Tem muitas, né? Tem muitas, né? Muitas. Vamos para a segunda provocação, para a gente não se estender. Em 1968, 69, um comentarista da Rádio Globo, se não me falha a memória, de futebol no Rio de Janeiro, o João Saldanha, ele, muito conhecedor de futebol, ele foi convidado para ser técnico da seleção brasileira, que montou um timaço. Depois ele brigou com o Médici e saiu da seleção. A minha provocação é o seguinte: você é um comentarista de cinema, né? Crítico de cinema. Crítico de cinema consegue fazer filme? E se sim, dê pelo menos uns 2 exemplos aí de gente que fez isso daí. Claro, consegue, porque assim, desde que esses críticos eles sigam aquilo que eu acho que não sou eu que digo, mas compactuo com essa ideia de que o crítico não existe para destruir uma obra. Ele não está lá para ser cri-cri. Ele está lá para guiar o espectador, guiar o leigo pelos caminhos do entendimento de uma obra, de maneira que a obra se torne rica e agregue a esse espectador, seja um filme, um quadro, um livro, o que for, né? Nesse sentido, a gente tem muitos críticos que ou começaram na crítica e foram para o cinema, ou foram, ou o contrário, ou caminharam juntos ali. Por exemplo, Rubem Biafora, né? Rubem Biafora, que foi um grande crítico cinematográfico nos anos 50, 60 e 70, ele tinha uma carreira de cineasta e de crítico ao mesmo tempo, com excelentes filmes, principalmente o filme O Quarto, que é de 1968, justamente, né? É um filme existencial, um filme que mostra ali uma São Paulo, de novo São Paulo, né? Uma São Paulo que mastiga e cospe aqueles que estão à margem, o homem com mais de 40 anos, se não está empregado, a vida acabou, né? Que era a mentalidade daquela época, né? Também vivia-se menos, né? A vida não era tão dinâmica quanto era hoje, né? Então, Rubem Biafora, Walter Hugo Cury, que para mim é o melhor cineasta brasileiro, fale-se o que falarem, né? Para mim é o melhor cineasta brasileiro, começou na crítica, apresentou ao Brasil o Bergman, né, o Ingmar Bergman, né, ninguém conhecia o Bergman, nem na Europa conhecia o Bergman direito, né? Quando ele ganha a Palma de Ouro pelo filme Noites de Circo, de 53, o Cury está escrevendo para o Estado de São Paulo e apresenta à plateia brasileira o Bergman. Depois ele deixa a crítica para se dedicar ao cinema, só que aí o Cury filmou muito, né? Então ele deixou mesmo a crítica, porque ele fazia um filme por ano, praticamente, numa época que era heróico você fazer isso. Kleber Mendonça, né, antes do Bacurau, do Aquários, do Som ao Redor, e mesmo dos curtas dele, né, Recife Frio, né, o Disco Verde, que são os curtas mais conhecidos ali do final dos anos 90 e primeira década dos 2000, era um crítico de cinema, escrevia lá para a Tribuna de Pernambuco, Tribuna do Recife, eu não sei agora o nome, o Lírio também, o diretor do Baile Perfumado, Lírio Ferreira também escrevia para jornal, quem mais? O Glauber era crítico, né, também. Então, existe, sim, a compatibilidade entre a realização. Eu fiz meus curtas-metragens, que chegaram a rodar uns festivais e tal, passou na Mostra Internacional de Cinema. Então, é compatível, sim, essa história de que o crítico é o cineasta frustrado, esse aí é o crítico que existe para diminuir o trabalho do realizador, né? Como se o cinema fosse uma coisa simples de fazer, né? Não, eu sei disso, né? O crítico é um analítico, né? Todos nós sabemos disso, né? Ele destrincha. Inclusive, eu tenho já há muito tempo assistido um filme e antes ou depois de assistir o filme, normalmente depois, eu vou atrás da história porque tem coisas que a gente assiste e não compreende. Exato. Quando você vê uma análise, você compreende. A última provocação, Doni, é o seguinte, eu vou fazer a provocação, o senhor responde se o senhor quiser, tá bom? Mas o senhor tem a obrigação de falar das nossas próximas 2 atividades sobre o cinema, tá bom? Então, estou dando um gancho aí para você falar, pelo menos de uma aí que você
vai entrevistar, inclusive. Exato. Você, quando menino, você não entendeu Deus e o Diabo na Terra do Sol. E agora? Você já entendeu? Não. Assim, Deus e o Diabo na Terra do Sol é aquele filme que ele vai se transmutando, né? São alguns filmes brasileiros existem para serem um caleidoscópio. Deus e o Diabo na Terra do Sol, dependendo da época em que ele é visto e com os olhos que os vê, né? Ele vai sempre se transmutando, porque o Glauber ali, ele criou uma ópera, né? Uma épica didática, segundo ele, em que ele tentou dar conta da própria formação do sertão brasileiro e da política brasileira, do misticismo brasileiro, e isso vai sempre sendo modificado, isso sempre vai, dependendo da época em que é estudado, algumas pessoas compreendem uma coisa, outras pessoas compreendem outra. Claro, ali nos anos 60 era um nítido filme de protesto, né? Ali ele queria acabar com a imagem romântica do cangaceiro, né? Que de romântico não tem nada. Né? Então ele queria acabar. Era uma milícia, né? Era uma milícia. É uma milícia. Bom, basta dizer que Lampião, na verdade, ele chegou a aceitar a incumbência de ir atrás do Luiz Carlos Prestes, recebeu os fuzis Mauser e fugiu com os fuzis. Agora os caras, além de tudo, ainda estavam armados, né, até os dentes. Então, é uma milícia, né? Mas, como eu sempre cresci com essa imagem do cangaceiro meio romântico, meio bandido... Né, meio Robin Hood, né? Robin Hood, que de Robin Hood não tinha nada, né? E o Glauber quer mostrar isso. Então, talvez, quando eu não compreendi esse filme quando eu vi a primeira vez, era justamente porque ele confronta o espectador no primeiro momento com algo que, naquela época, era infamiliar, né? Obviamente que hoje em dia, é óbvio que assistindo, você identifica os 3 atos, né, do filme, você compreende a narrativa, mas a forma como o filme é contado, ela vai sempre se significando. Aquela coisa do cangaceiro de 2 cabeças, uma por fora, outra por dentro, uma matando, outra pensando, né, o fluxo de consciência, aquele personagem sebastianista, né, quer dizer, aquela espécie de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Né, um Antônio Conselheiro, um Antônio das Mortes fazendo o papel do exército aí, do exército de uma milícia que estava do outro lado, né, porque a igreja e o Estado também se valeram aí de algumas milícias para poder achacar os ajuntamentos populares ali, antes de Canudos e depois de Canudos. Então, quando você vai crescendo e adquirindo a bagagem cultural necessária para ler um filme como esse, você vai compreendendo. Mas é um filme que eu gosto de rever até hoje, desde os 14 anos até hoje, com 41. Eu gosto de ver pelo menos uma vez ao ano esse filme, porque, ou uma vez a cada 2 anos, dependendo de como estão as coisas, né, a correria e tal, porque sempre vai ter, por isso que eu brinquei dizendo, não, ainda não entendi, porque ele não se esgota, né, ele não se esgota. Agora, Terra em Transe é um filme que eu ainda não entendi muito bem, não. Vamos assistir juntos, então. Vamos. Dani, aproveita e fala do nosso personagem que você vai entrevistar, o filho do Glauber. Bom, nós temos ainda 2 atividades dentro desse contexto aí, desse evento, esse tal cinema brasileiro, né? Que no dia 28 vai estar disponível uma aula, uma espécie de palestra, mini aula, assim, com a Joyce Paz, que é crítica também, minha colega da Abracine, super parceira em grandes projetos aí de extroversão do cinema brasileiro. A gente tem uma série que conta a história do cinema brasileiro, chamado Cinema Brasilis. Ela é do portal Cinemascope, e ela vem falar sobre pelo menos 3 grandes diretoras brasileiras, né? Porque a pesquisa dela é em cima das mulheres por trás das câmeras no Brasil.
dá-se pouca importância a isso ainda, né? E ela é uma pessoa que está dedicada, está debruçada em cima desse resgate das mulheres que dirigiram, né? E não só atuaram, enfim, né? E no dia 30, a gente vai fazer um bate-papo sobre estética da fome, estética do sonho, que são os manifestos do Glauber aí, o cinema como espaço de liberdade onírica e também de protesto, né, de engajamento, um espaço livre de experimentação, com o Pedro Paulo Rocha, que é cineasta, filho do Glauber Rocha, né? Então, a gente vai bater um papo justamente sobre essa tentativa que ele faz de reler a obra, o pensamento ali do Glauber e aplicar isso no cinema que ele faz hoje em dia, né? Um cinema experimental e um cinema de vanguarda, sobretudo. Então, essa é Muito bem. Cardápio. Eu comecei ontem conversando com o Doni, falando que eu sou um apaixonado pelo cinema, mas não sou um acadêmico do cinema. O Doni, ele junta essas duas qualidades. Sempre foi um apaixonado e sempre foi um estudioso do cinema. Por isso que eu tenho certeza que o nosso papo poderia se estender por muito tempo, mas por questões aí... Vai gostar, a Bruna vai gostar, a Bruna vai gostar, mas a gente sabe que também tem um limite, né, para as discussões, e ela também não se encerra aqui. Como o Doni mesmo disse, a gente ainda vai ter 2 atividades. Eu quero agradecer imensamente ao Ronaldo, que está aí nos bastidores e que sempre nos dá o aporte tecnológico, né, de uma competência ímpar. Muito obrigado, Ronaldo. Quero agradecer muito a Bruna, né, por esse trabalho de inclusão que se faz e que a gente precisa cada vez mais fazer. Muito obrigado, Bruna. E o Doni, que é um velho amigo meu, um amigo muito querido, volto a dizer, um estudioso. Foi um bate-papo delicioso. E, no fundo, uma das coisas que eu falei no começo, eu não vejo a hora de acontecer do cinema voltar a ser um espaço social, da gente poder ir ao cinema, como o Doni fez, ficar perto de uma turma para ouvir o que ela está dizendo, sem medo de contaminação. Por isso, a vacinação ela é fundamental para que a gente obtenha isso, né? Essa nossa vida de volta. Grande beijo, Doni, grande beijo, Bruna, grande beijo, Ronaldo. Excelente bate-papo e acompanhe a nossa programação. Se cuidem. Até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado.